Paz, queridos, que bom estarmos juntos novamente para desfrutarmos desses minutos aqui de comunhão, de alegria, onde o Senhor tem nos permitido meditar na sua palavra, e eu tenho certeza que esta palavra é edificante para os nossos corações, para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa te dar momentos de comunhão e de alegria na presença do Senhor. Nós estamos aqui todas as semanas, de terça a sábado, neste canal, Versículo do Dia, aqui no YouTube. E aproveitamos para convidar você para se inscrever no canal e conhecer as mensagens que aqui já estão colocadas. E também ativar o sininho para as notificações. Igualmente também faça isso na nossa página lá no Facebook. Tenho certeza que Deus tem sempre uma palavra para você. Deus tem sempre uma bênção para a sua vida, porque o nosso propósito aqui é pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a grande missão que o Senhor deu àqueles que se entregam a Ele e que desejam ser úteis ao seu reino. Além da função de todo ser humano, que é adorar a Deus, que é se voltar para Deus reconhecendo-o como Rei, Senhor de tudo e de todos, é nosso dever também como seus servos anunciar a sua palavra, pregar o seu Evangelho. E como todo trabalho que fazemos no mundo material tem os seus desafios, também aquilo que fazemos na nossa vida espiritual, para o serviço espiritual, traz consigo muitos desafios e muitas dificuldades. E desde sempre pregar o Evangelho não é uma missão fácil, não é uma missão da qual nós nos desincumbimos sem alguma dificuldade, sem algum desconforto, sem algum confronto. E hoje eu quero convidar você para meditar sobre isto. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 1 e os versículos iniciais do capítulo 5, nós vamos aprender algumas coisas com Paulo sobre essa missão de pregar o Evangelho. Isto é fácil? Existem motivos para nos desanimar desta chamada, desta vocação, desta missão? Com certeza, existem muitas dificuldades, muitos desafios, e vez por outra somos tomados pelo sentimento de desânimo, de enfraquecimento, desejo de parar, desejo de não pregar mais o Evangelho. É bem importante dizer que pregar o Evangelho não é um cargo ou uma função específica de um grupo de pessoas, dos pastores, dos pregadores, dos cantores, não. Pregar o Evangelho é uma função de todo cristão. É sempre importante a gente lembrar disso. Todos nós, como servos de Deus, temos o dever espiritual para com Deus de anunciar a sua palavra. É fato que algumas pessoas, Deus, por pura graça, por pura bondade dele, ele vocacionou de uma maneira específica para este trabalho. Mas isto não tira dos demais a função, a responsabilidade de pregar o Evangelho. Agora, as dificuldades são para todos. E nós vamos encontrar aqui, o apóstolo Paulo falando disso. Nós fizemos aqui algumas anotações para nós contribuirmos ministrando para você esta palavra. Sempre que se fala de pregar o Evangelho, aqueles que o fazem, sejam nos templos, sejam nas ruas, seja através de canais da internet, seja através de palavra escrita, sempre vai haver algum tipo de crítica, sempre vai haver algum tipo de questionamento, né? Existem alguns estigmas, alguns carimbos, muitos deles frutos de generalizações, e preconceitos que atingem aqueles que pregam o Evangelho.
uma expressão muito comum. Os pastores, os pregadores do evangelho são desonestos. Alguns nos chamam literalmente de ladrões. E mesmo assim nós continuamos pregando o evangelho, né? Há uma chama interior em nós que, ainda que essas coisas nos causem algum impacto, nós continuamos pregando o evangelho. Nós temos aqui também uma outra expressão muito comum, que é o charlatão. Os pastores, os pregadores, os cantores, enfim, todos eles são charlatões. E essa expressão quer dizer que o charlatão é alguém que se aproveita da boa fé do outro, se aproveita da crença do outro, né? Explora a credulidade do outro. Então, é muito comum nós ouvirmos os pastores, os pregadores, sendo chamados de charlatões, né? Outra expressão muito comum, principalmente nesses tempos em que vivemos. Os pastores, os pregadores, são proselitistas políticos, né? Eles fazem parte de uma ideologia política e impõem essa ideologia aos seus fiéis. Esse é outro estigma, né? Essa é outra marca negativa que quer se generalizar sobre todos os pregadores do evangelho. De que nós, quando pregamos o evangelho, necessariamente nós estamos impondo aos outros a nossa visão política. Nós temos ainda outros carimbos, outros estigmas a respeito de quem prega o evangelho. Quem prega o evangelho é homofóbico, os pastores são homofóbicos, são transfóbicos e todos os fóbicos que as pessoas puderem atribuir a nós, normalmente eles os fazem. Eles atribuem esses estigmas a nós. Os pastores têm um discurso de ódio. Então, a gente vai ouvindo esses estigmas, essas marcas que vão sendo colocadas em nós, e nós digerimos isto com alguma dificuldade, e a gente precisa compreender que tudo isto faz parte de um pensamento anti-cristianismo, anti-evangelho, e isso não pode nos desanimar. Eu quero fazer aqui um contraponto. Existem pastores desonestos? É claro que existem. Assim como existem em todas as camadas da sociedade indivíduos que agem com desonestidade, é evidente que existem sim pastores desonestos. Existem pastores que são charlatões? Existem. Existe quem usa do evangelho para se aproveitar da fé, da credulidade do outro? Infelizmente existe. Existem pessoas que fazem proselitismo político nas igrejas? Existe também. Existem pastores que pregam discurso de ódio? Talvez numa proporção muito pequena, mas existe, porque o discurso de ódio é contrário ao pensamento do evangelho. É contrário àquilo que o evangelho coloca a nós. Mas é bem importante a gente ponderar aqui que, assim como nós dizemos que não existem pessoas entre nós que praticam estes erros, esses pecados, esses equívocos, é igualmente ignorância atribuir a todos que pregam esses predicados, esses adjetivos que aqui estão colocados. É verdade? É bem importante a gente fazer esse contraponto, entendendo que a maioria dos pastores são pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas que pregam o evangelho, a grande maioria de maneira voluntária. Existem aqueles que também recebem porque se dedicam exclusivamente à pregação do evangelho, e isso é legítimo se for feito de maneira transparente, não há problema nenhum nisso. Existem pastores charlatões? Existe.
Gente que vende bênção, que vende rosa, que vende isso, que vende aquilo. Isso é charlatanismo? Isso é charlatanismo. Mas a grande, imensa maioria dos pastores não vendem nada, pregam o evangelho, ensinam a palavra de Deus. E aqueles que são escritores, né, têm o direito de expor o seu pensamento em livros, e aqueles que quiserem conhecer ou gostarem, né, do ensinamento, pode adquirir ou não, mas isso não faz de todo mundo charlatão. Então, se você tem esse pensamento, diminua um pouco o seu nível de ignorância, porque tem muita gente séria por aí pregando o evangelho. Existem entre os pastores pessoas que utilizam do cargo para objetivos políticos? Existe. Mas eles são descobertos, e quem tem capacidade de julgar a existência deles, como muitos se arvoram dessa capacidade, deve ter também a capacidade de separar quem faz isso de maneira honesta, sem impor pensamento político a ninguém. É claro que eu, como indivíduo, tenho o direito de crer, de aceitar, de propagar individualmente a ideologia política que eu quiser. Como cidadão, eu tenho esse direito. O que eu não posso é impor isso aos membros da igreja. Então, na igreja que eu cuido, na igreja que a maioria dos pastores cuidam, tem gente que vota no partido que quiser, no partido do governo, antigoverno, enfim. Isso não é algo que nós, que trabalhamos de maneira honesta e correta, impomos a ninguém. Então, é bem importante a gente dizer que estas coisas também têm levado muita gente a se perguntar: vale a pena pregar o evangelho? Esta é a nossa meditação de hoje. Quando nós olhamos lá nos tempos paulinos, no tempo da igreja primitiva, no tempo do apóstolo Paulo, ele enfrentava também diversas críticas, inclusive algumas delas no interior das igrejas que ele plantou, nas igrejas que ele cuidou, as igrejas que ele escreveu. Nós vamos encontrar, por exemplo, na igreja de Corinto, algumas pessoas questionando a autoridade apostólica de Paulo. Havia quem questionasse, né, se Paulo realmente era um dos apóstolos, porque ele não estava listado entre os 12. E ele deixa muito claro que o elemento básico para que alguém fosse considerado um apóstolo, que era ter visto o Senhor Jesus, ter recebido do Senhor Jesus os seus ensinos, ele, com muita clareza, deixa isso exposto no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Então ele enfrentava essa crítica. Paulo foi criticado e chamado de incoerente também por pessoas da igreja de Corinto, porque dizia que ele pessoalmente era manso e nas cartas era muito duro, especialmente na sua primeira carta. Ele é chamado de incoerente. Algumas pessoas diziam que não era justo que Paulo fosse sustentado pela igreja, e ele defende isso na primeira carta, no capítulo 9. Né? Nós vamos encontrar aqui algumas questões a respeito do apóstolo Paulo, algumas críticas. E nós vamos encontrar na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, que ele enfrentou momentos tão difíceis que ele sentiu desânimo, fraqueza, dificuldades e talvez pensou em desanimar. No capítulo 1, no versículo 9, ele fala de uma grande provação e perseguição que ele enfrentou na Ásia, que ele chegou a ser tomado pelo desespero. Mas com tudo isso, Paulo continua pregando o evangelho. Daí a nossa indagação, né, e a nossa meditação hoje. Vale a pena pregar o evangelho? Eu quero que você medite comigo nisto, né, que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja sobre esse assunto, e eu quero que você me ajude meditando a esse respeito. Primeira carta, ou melhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4,
a partir do versículo 1. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, vamos aproveitar esse momento, né? Tomara que não seja só esse o momento em que você leia a Bíblia, mas vamos aproveitar esse momento para você fazer leitura da palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura aqui na Nova Versão Transformadora. Olha o que ela diz. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disto, ou ao invés disto, dizemos a verdade diante de Deus, e todos os que são honestos sabem disso. Então nós encontramos aqui o apóstolo Paulo expondo as razões pelas quais ele não desanimava da sua função, da sua vocação, do seu chamado para a pregação do Evangelho. Talvez você, irmão em Cristo, esteja passando por um momento de desânimo em relação à pregação do Evangelho, diante de tantos escândalos, diante de tantos erros cometidos por pregadores, de tantas críticas recebidas pelas pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, você tenha sentido desejo de desanimar. Mas eu quero deixar para você aqui uma palavra nesta tarde ou nesta noite. Não desanime. Não deixe de pregar o Evangelho. E a razão pela qual o apóstolo Paulo expõe aqui, a principal razão pela qual ele não deixa de pregar o Evangelho, é porque a mensagem gloriosa do Evangelho lhe foi dada por Deus para ser anunciada às pessoas. Então, qual é a primeira razão pela qual Paulo não deixou e nós não deixamos, não desanimamos da pregação do Evangelho? Porque ela é a gloriosa mensagem de Deus para os homens. O apóstolo Paulo, no capítulo anterior, ele faz uma comparação entre a lei que Deus deu a Moisés no Antigo Testamento e o Evangelho. E ele mostra que a lei teve o seu papel, teve a sua importância. E por meio dela, nós tivemos consciência do pecado, o ser humano teve consciência clara do pecado e da necessidade de redenção dele. Mas que esse papel se encerra com o sacrifício de Cristo, com a mensagem de Cristo. E ele chama esse tempo da lei de antiga aliança e o tempo do Evangelho de nova aliança. Embora é muito claro para todos os estudiosos da palavra de Deus que os princípios da lei não foram anulados, muito pelo contrário, eles foram cumpridos por Jesus e permanecem em seus ensinamentos, o apóstolo Paulo vai mostrar que a mensagem gloriosa do Evangelho, ela é uma mensagem que propõe uma nova aliança com Deus. E ele vai fazer aqui a comparação entre a aliança antiga no Antigo Testamento e a nova aliança, mostrando que a aliança do Antigo Testamento foi firmada no sangue dos sacrifícios que eram oferecidos a Deus. E a aliança do Novo Testamento, ela é firmada no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Daí ele diz, porque nós recebemos de Deus, por sua misericórdia, a tarefa, a missão, o ministério, o dever de anunciar o seu Evangelho, esse novo sistema, esse novo pacto, essa nova aliança com Deus, por meio de Cristo Jesus. Então ele diz assim, eu não deixo de pregar o Evangelho, porque eu recebi de Deus esse Evangelho que eu anuncio. No capítulo 1 da sua carta aos Gálatas, ele reafirma isto. Ele diz assim, eu encontrei a Cristo, depois eu fui
para Tarso, lá fiquei por 14 anos, mas eu comecei a anunciar o Evangelho porque eu recebi do Senhor esta missão. Queridos, a pregação do Evangelho é a sublime missão de Deus aos seus filhos, aos seus servos. É a sublime missão de anunciar ao homem uma nova aliança por meio de Cristo. É muito interessante nós observarmos que existia nas igrejas cristãs alguns cristãos que tinham se convertido do judaísmo ao cristianismo, e eles continuavam querendo impor as práticas da lei ao povo. E eles diziam que a mensagem de Paulo não era completa, que o seu apostolado não era legítimo, porque ele não anunciava os preceitos da lei mosaica para os cristãos gentios. Mas ele tira toda essa dúvida, ele dirime, né? Ele resolve toda essa questão dizendo que o evangelho que ele anunciava não vinha da tradição da lei, não vinha da aliança da lei, mas vinha da aliança daquele que morreu pelos nossos pecados. E ele relata também, no mesmo texto da sua segunda carta aos Coríntios, que havia entre esses judaizantes uma vaidade de dizer que eles sim pregavam o evangelho completo, porque eles juntavam à mensagem de Cristo os preceitos da lei. Infelizmente, queridos, sempre vai haver, né, aqueles que são tomados pela vaidade quando anunciam o evangelho. São tomados por um sentimento de que somente eles podem fazer isso, somente eles devem fazer isso. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que esse é dever de todo servo de Deus, de anunciar o seu evangelho. E o apóstolo Paulo deixa muito claro que o evangelho que ele anunciava era centrado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda hoje existem aqueles que colocam junto à pregação do evangelho um preceito próprio. São os judaizantes modernos, os legalistas de hoje. E junto com esse preceito próprio, ele quer expor a vaidade da sua pregação. E nós estamos vendo o evangelho ser associado a nome de homens e de pessoas. O apóstolo fulano de tal, o pastor fulano de tal. Queridos, o evangelho que nós anunciamos, o evangelho que eu vos anuncio, ele é o evangelho de Cristo, exposto nas Sagradas Escrituras, para que todo homem o conheça o evangelho e por meio dele conheça a Cristo e anuncie esse evangelho a outras pessoas. Então, a razão pela qual Paulo não desanimou, a razão primeira, e pela qual eu não desanimo e nós não desanimamos, é porque o evangelho que pregamos é a mensagem de Deus aos homens para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo também diz que não desanima da pregação do evangelho, porque esse evangelho é um tesouro de Deus para nós. É um tesouro de Deus para os pecadores, para os homens. O próprio Senhor Jesus vai se referir ao reino de Deus em uma parábola como tesouro escondido, que um homem encontra em um campo. E então ele vai lá e vende todas as riquezas que ele antes possuía e compra aquele campo, para que legitimamente ele se torne participante, dono daquele tesouro. O nosso grande tesouro é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta mensagem é a grande riqueza de Deus para os homens. O apóstolo Paulo, quando vai ensinar a igreja de Éfeso, ele diz que quando nós recebemos o evangelho, o Senhor vai apontar-nos nos séculos vindouros
por meio de nós, a riqueza da sua graça. Somente o Evangelho nos traz a compreensão da maior riqueza, do maior presente que o homem pode receber, que é a graça divina. Somente por meio do Evangelho de Cristo, esta riqueza incomparável pode ser trazida a nós. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro dizendo que esse evangelho que ele anuncia é o tesouro de Deus para os homens. Mas aqui no versículo, a partir do versículo 5, ele traz uma expressão aqui maravilhosa. Olha o que ele diz, a partir do versículo 5. Nós não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Esse texto é riquíssimo. Esse texto é muito profundo. Porque ele fala, primeiro, a razão pela qual Paulo não desanima. A segunda razão é porque o Evangelho é o tesouro de Deus, que ele tem o privilégio de levar até os homens. Mas ele diz que esse grande tesouro está guardado em vasos de barro. No versículo 5 ele diz assim, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo. E temos esse tesouro que é Cristo, que nos foi conhecido por meio do Evangelho, guardado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja, queridos, analise comigo. Os maiores tesouros de hoje estão guardados nos bancos, nas agências, nos cofres. As grandes riquezas do mundo estão guardadas em locais de difícil acesso. No tempo de Paulo não havia bancos ou locais para se guardar estas riquezas. E era comum guardar as riquezas de uma casa em vasos que eram colocados em ambientes separados. Ali ficavam aqueles vasos, onde estavam armazenadas as riquezas, as joias que aquela família possuía, né, os documentos importantes, né, os rolos com os escritos também eram guardados em vasos. Mas ele faz muita questão aqui de afirmar que a importância não está no vaso que guarda o tesouro, mas está no tesouro que ali é guardado. Nós encontramos esse texto aqui como um frescor para o nosso tempo, porque ele revela-nos que a grande importância do Evangelho não é quem anuncia o Evangelho, mas é o Evangelho que é anunciado. Nós temos pessoas de profundo conhecimento anunciando o Evangelho. Pessoas que estudaram anos e anos, que fizeram faculdade, fizeram pós-graduações diversas, fizeram mestrado, fizeram doutorados e são instrumentos de Deus para a pregação do Evangelho. E eu respeito e admiro a grande maioria destas pessoas. Nós temos uma faixa intermediária, por assim dizer, né, e de imensa maioria pentecostal, de pastores, pregadores, que principalmente nos últimos 20, 30 anos se dedicaram a aprofundar o conhecimento bíblico, através de núcleos teológicos, de escolas bíblicas que funcionam à distância, alguns de seminários
que são feitos, uma boa parte deles à distância pelo sistema EAD e alguns outros presencialmente, que têm um bom conhecimento bíblico e teológico que anuncia o Evangelho. Mas eu quero dizer aqui que a grande maioria dos anunciadores do Evangelho são homens simples, de conhecimento médio ou às vezes limitado das Escrituras, mas de uma profunda experiência com Deus, que estão nos púlpitos pregando o Evangelho, estão nas escolas bíblicas dominicais, estão nos cultos ao ar livre, estão nos canais de internet, que estão nas vilas distantes, pregando o Evangelho com graça, poder e autoridade vindas de Deus. Eu não quero aqui fazer uma gradação de importância, dizer que os leigos são mais importantes na pregação do Evangelho, que os teólogos são mais importantes que os doutores. Todos são importantes na pregação do Evangelho, porque o importante não é o pregador, é o Evangelho. Temos esse tesouro em vaso de barro. Nós não desanimamos de pregar o Evangelho, porque ele é um tesouro de Deus para os homens, independente da condição intelectual daquele que anuncia. Então, meu querido irmão, eu não sei onde você está plantado por Deus para anunciar a sua palavra. Se você está numa grande catedral, se você está numa igreja de uma grande capital, ou se você está numa vila lá do interior, se você é um doutor, um mestre, se você é um leigo, ou se você tem conhecimento mínimo das Escrituras, não é isso que é importante. É você anunciar a mensagem do Evangelho que é importante, porque esta é a mensagem salvadora. Não somos nós pregadores que salvamos. Não somos nós os pastores que salvamos. Não. Quem salva é Jesus Cristo por meio da mensagem do Evangelho. Então o apóstolo Paulo diz assim: eu não desanimo de pregar o Evangelho, porque ele é a mensagem de Deus para os homens. Porque ele é o tesouro de Deus para os homens. Ele é a mensagem de Deus para os homens. Nós também não desanimamos de pregar o Evangelho, porque nós pregamos com uma fé convicta que nasce dentro do nosso coração. Nós já falamos aqui a respeito da fé comum, né, da crença comum, né, de crer em fatos comuns do nosso dia a dia, da fé previsível a respeito daquilo que vamos fazer, de uma viagem, de estar em um lugar ou outro, né? E já falamos aqui também da fé que nasce em nosso coração através da pregação do Evangelho. E essa fé traz a nós uma convicção que nos leva a pregar esse Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele expõe aqui que durante todo o seu ministério, ele sempre pregou o Evangelho com risco da própria vida. Sempre arriscando com a própria vida a pregação do Evangelho. Tempos difíceis, tempos complicados, grandes perseguições, época em que pregar o Evangelho era um ato de heroísmo. E o apóstolo Paulo diz assim: sabemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, e Ele também nos ressuscitará com Ele e nos apresentará junto de vocês. Ele diz assim: eu prego o Evangelho, e se por isso eu perder a minha vida aqui, eu tenho fé absoluta que assim como Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também me ressuscitará. E o dia em que nós nos apresentarmos diante dEle na eternidade, nós estaremos juntos, adorando ao Senhor.
Sabe o que isso fica claro? Que uma fé convicta na pregação do Evangelho elimina o pavor da morte. Eu fico meditando como seria hoje se surgisse em muitos lugares uma perseguição em relação à pregação do Evangelho. Qual a quantidade de pregadores nós teríamos? Qual a quantidade de cristãos nós teríamos na anunciação do Evangelho? Nós vivemos hoje num país onde, embora exista sim perseguições em relação aos cristãos, e elas são feitas de maneira velada, né? Existe um sistema que luta para impedir a livre pregação do Evangelho do nosso país, né? Pelo menos a pregação do Evangelho de maneira livre. Existe um Evangelho que eles querem, o Evangelho que eles podem manejar, que eles podem influenciar. Esse Evangelho, eles não importa de ser pregado. O Evangelho que não fala contra pecado, o Evangelho que não fala contra a imoralidade, o Evangelho que não fala contra práticas que são consideradas pecaminosas. Esse Evangelho sempre dirão que ele pode ser pregado. Mas o Evangelho bíblico, nós estivemos muito perto, né, de termos calado a nossa voz, ou pelo menos de tentarem calar a nossa voz na pregação do Evangelho. E se isso acontecer, como ficará a pregação no nosso país? Nós nos acostumamos, a nossa geração, a minha geração, se acostumou a livre acesso na pregação do Evangelho. Mas nós não sabemos se isto permanecerá. Pode vir um tempo de muita perseguição ao Evangelho no nosso país. A pregação livre do Evangelho no nosso país. E o apóstolo Paulo dizia assim: se na pregação do Evangelho a minha vida for ceifada, eu estou tranquilo. Porque eu sei que a minha vida terá cumprido o propósito de Deus. Esse é um ponto muito importante para a gente compreender, porque a fé que vem de Deus aos nossos corações nos traz a convicção de que a nossa vida, ela existe para a glória de Deus. E que, se para Ele ser glorificado for necessário nós entregarmos a nossa vida, o que importa é que Ele seja glorificado. Então o apóstolo Paulo fala que nós estamos entregues à morte o tempo inteiro, mas que nós não temos pavor da morte. Por quê? Porque nós cremos na ressurreição por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa fé convicta não nos deixa desanimar da pregação do Evangelho. Ela elimina o pavor da morte. Essa fé convicta em Cristo, ela também nos dá uma perspectiva diferente em relação ao sofrimento. Porque os cristãos primitivos, eles não só enfrentavam o risco de vida ou o risco de morte, né, na pregação do Evangelho, como eles também enfrentavam diversos sofrimentos. Expropriação dos seus bens. Os seus bens eram tomados, né? Eles enfrentavam diversas perseguições na pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai citar aqui as perseguições pelas quais eles passaram por pregar o Evangelho. Ele diz assim: somos atribulados, né? Em tudo somos atribulados. A palavra que poderia ser sinônimo de atribular era prensar. Isso fala de sofrimentos físicos, privações, dificuldades físicas enfrentadas por quem se dispunha a pregar o Evangelho. Em tudo somos perplexos. Isso fala de sofrimento mental, interior, perplexidade. Momentos em que a dificuldade na pregação do Evangelho era tão grande que eles ficavam perplexos, sem saber o que fazer. Em tudo somos
perseguidos, rejeição da sociedade, viviam perseguidos, fugidos, nas matas, nos caminhos distantes, enfrentando diversas perseguições por serem servos de Cristo e por pregar o Evangelho. E ele fala aqui de abatimento. Em tudo somos abatidos. Prostrados, momentos de prostração. Mas ele diz assim, ainda assim, nós não desanimamos da pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a fé convicta que há em nosso coração mostra que o sofrimento não é para nós um peso insuportável. O sofrimento por pregar o Evangelho não é um peso insuportável. Escrevendo aos Romanos, ele diz que a glória futura não é proporcional ao sofrimento presente. Ele diz assim, lá no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, porque tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem sequer ser comparadas à glória que em nós há de ser revelada. Então, queridos, a nossa fé convicta, que não nos permite desanimar da pregação do Evangelho, nos traz uma perspectiva correta do sofrimento. E nós olhamos para os sofrimentos de Cristo e participamos dele com alegria. O livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que os apóstolos, depois de serem chicoteados, afligidos, depois de serem açoitados, saíram da prisão e glorificavam a Deus e diziam, que privilégio sofrer pelo nome de Jesus. Isso é que é a perspectiva bíblica do sofrimento na pregação do Evangelho. Então, por isso nós não desanimamos. Porque a nossa fé convicta também renova-nos interiormente. Ele vai dizer assim, porque ainda que o nosso homem interior, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova todo dia. Apesar das perseguições, os apóstolos estavam sempre renovados. Se você ler capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar esse mesmo apóstolo Paulo, preso, junto com Silas ou com Silvano, que é a mesma pessoa, só há diferença na pronúncia dos nomes. E a Bíblia diz que eles foram levados à prisão, e foram açoitados, e foram amarrados ali em um tronco. E as suas costas foram expostas ao castigo, à dor. E depois, eles ali, amarrados de pé e mão, por volta da meia-noite, eles cantavam e oravam. Sabe o que é isso? Renovação interior. Quando eu digo que nós não desanimamos, eu não digo que não sentimos desejo de desanimar. Uma hora ou outra, por um motivo ou por outro, por estes que aqui elencamos ou por outros motivos. Há momentos em que nós sentimos um certo desejo de desanimar. Mas esse desejo não vence a fé convicta que há em nosso coração. Essa fé nos renova a cada dia. A presença contínua do Espírito Santo faz com que essa fé seja como uma brasa que nunca se apaga no nosso interior, queridos. Por isso, nós não desanimamos, porque pela fé nós nos renovamos a cada dia. Nós também não desanimamos, porque a fé em Cristo tira o nosso foco do presente e coloca o nosso foco no porvir, lá na eternidade. Queridos, o mundo hoje, ele é materialista. Ele crê no que é material. Ele crê naquilo que é visível ou palpável.
Por isso que as pessoas dão tanto valor a possuir alguma coisa. E não que isso seja pecado, mas não é o mais importante da nossa vida o possuir bens ou riquezas. Mas o mundo é materialista. Ele quer possuir, ele quer bens, ele quer riquezas, ele quer sempre ter algo material no que ele possa confiar ou se firmar. O mundo é materialista. O mundo é imediatista. O mundo só pensa no hoje, no máximo no amanhã. Esse é o mundo que nós vivemos, em que o foco de tudo é o hoje. O que eu tenho hoje? O que eu posso hoje? O mundo vive do imediato. Por isso que as pessoas pregam abertamente dizendo: não há eternidade, não há Deus. A invenção religiosa da pessoa de Deus é um meio de manipular as pessoas. Esse é o mundo imediatista que nós vivemos. Não há eternidade. Quando morrermos, tudo acabou. E quando eu começo a pensar que só há o mundo material, que só há o mundo de hoje, eu vou eliminando a necessidade de Deus na minha vida. E os ensinamentos nesse sentido estão por aí. Existe uma música muito conhecida, uma poesia que fez muito sucesso, né, nos anos 80, anos 90, que fala disso. E até parece inocentemente uma coisa boa. Aquela música de uma banda de rock, né, que dizia assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você pensar, na verdade não há. Isso foi cantado por multidões, é um clássico. Parece uma coisa muito inocente, mas na verdade há um amanhã, sim. A Bíblia diz que há um amanhã. Não há uma garantia de amanhã nessa existência minha aqui, deste corpo que eu estou aqui, nesse corpo que você está aí. Mas a palavra de Deus fala do presente, mas fala do porvir, fala da eternidade, do momento em que nós viveremos na eternidade, ou de alegria e felicidade para sempre com Deus, ou de eterna separação e sofrimento longe de Deus. Então é importante dizer que a nossa fé, que nos motiva, que nos anima a pregar o Evangelho, ela não é uma fé imediatista, que está preocupada somente com receber de Deus também as bênçãos para o mundo material e para o mundo de hoje. As bênçãos são importantes, as bênçãos do dia de hoje. Mas a maioria delas fazem parte da chamada graça comum a todos os homens, que Deus dá a todas as pessoas. Mas nós precisamos pensar na eternidade. Então, a fé convicta, que não nos deixa desanimar de pregar o Evangelho, ela nos tira do foco de hoje e nos leva a pensar na eternidade. O mundo é hedonista. O hedonismo é um pensamento filosófico que diz que viver é ter todos os prazeres possíveis. Por isso que as pessoas estão vivendo numa busca insatisfeita sempre pelo prazer. Essa busca tem se tornado o único sentido da vida das pessoas. Mas o prazer é passageiro, são fugazes. Os prazeres da juventude. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: foge dos prazeres da juventude, guarda a fé, guarda a palavra, ser exemplo dos fiéis. Né? Então, a fé que não nos deixa desanimar de pregar o Evangelho, ela não é uma fé imediatista e nem é uma busca de um prazer imediato aqui. Ela nos apresenta um prazer diferente.
É o prazer de Maria, do Magnificar, aquele cântico que depois que ela ouve o anjo falar sobre a sua escolha para ser a mãe do Salvador, ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, nós não desanimamos da pregação do Evangelho, porque ele é uma missão de Deus para nós, para levar aos homens o conhecimento da sua palavra. Porque esse Evangelho é um tesouro de Deus para nós e para todos os homens. E porque a fé de Deus, nascida em nossos corações, é uma fé convicta que não nos deixa desanimar de pregar o Evangelho. Uma coisa ainda mais interessante a respeito dessa fé é que essa fé, ela não permite que o apóstolo e que os cristãos vivam pensando nas coisas imediatas, nas coisas temporais, e nos leva a pensar nas coisas eternas. Queridos, essa fé nos impulsiona a pregar o Evangelho. E essa fé produz em nós o último ponto que eu vou abordar com vocês nessa noite aqui: uma esperança viva na eternidade com Deus. No capítulo 5, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito dessa esperança. Ele vai dizer assim: eu tenho certeza que o dia que este tabernáculo se desfizer, nós teremos uma morada eterna, uma casa eterna, feita pelo próprio Deus para nós. Não por mãos humanas, mas uma casa eterna. E esse tabernáculo de que ele fala, ele não está falando de um templo, ele está falando do seu próprio corpo. E aí ele fala de uma existência eterna e perfeita. Ele usa aqui a figura do tabernáculo para falar do nosso corpo como um tabernáculo passageiro, certamente se referindo ao tabernáculo que o povo de Israel durante muito tempo adorou, que era uma tenda, que era armada e desarmada, e era um local de adoração. Mas o povo esperava o dia em que eles teriam um templo que não seria mais desmontável, mas seria um templo definitivo, onde eles pudessem adorar a Deus. E assim também nós permanecemos pregando o Evangelho, por causa dessa nossa esperança, de que quando este templo, este tabernáculo, essa casa terrestre se desfizer, nós teremos uma casa eterna, feita por Deus, para a sua adoração. Nós não sabemos como será o fim da nossa vida. Todos nós vivemos na iminência do arrebatamento da igreja. Com os nossos olhos, nós dizemos que não há nada que falte para que Jesus venha. Mas é claro que se ele ainda não veio, é porque ainda há alguma coisa preparada para acontecer. Ainda há algo para fazermos para ele. Mas o fato é que nós sabemos que muito breve ele virá. E nós estamos nos preparando a cada dia para a sua vinda. Mas, queridos, nós sabemos que seja pela morte ou pelo arrebatamento da igreja, muito breve nós estaremos com Deus. Então, essa esperança, ela está muito firmada no nosso coração. E é por causa dessa esperança que nós também não desanimamos de pregar o Evangelho. Essa esperança está exposta pelo apóstolo Paulo aqui em 3 expressões. A primeira expressão ele diz assim: porque nós gememos e suspiramos, esperando o dia em que nós vamos deixar este corpo, que nós vamos ser despidos desse corpo, que nós vamos deixar esse corpo que é corruptível
esse corpo que está exposto a fraquezas, a imperfeições. E vamos ser revestidos da glória eterna de Deus. Então ele usa a expressão gemer e suspirar. Essa é a primeira expressão. Sabe aquela expressão assim, ah, meu Deus, como eu gostaria. Ele fala em outros textos a respeito disso. Ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. E ele diz assim, o dia em que aquilo que é corruptível, o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, o corpo de glória. Aquilo que é mortal, o nosso corpo, se revestir da imortalidade. Aí ele fala do corpo de glória. A morte será definitivamente vencida. Essa esperança não nos deixa desanimar da pregação do Evangelho. Então, a primeira expressão que ele usa aqui é, nós gememos, nós suspiramos de desejo de que esse dia chegue. Paulo não está falando aqui que ele deseja a morte, mas ele diz que ele deseja estar muito brevemente com o Senhor. A outra expressão que ele usa, nós sabemos. Aliás, ele usa a primeira expressão sabemos. Como nós sabemos? Como nós podemos saber que há um futuro onde o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade, que o nosso corpo incorruptível, que o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade? Nós sabemos pela palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina isto. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim, irmãos, a respeito dos que já partiram para a eternidade, eu não quero que sejais ignorantes. Porque todos nós sabemos que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, eles também ressuscitarão. E que nós seremos arrebatados para nos encontrarmos juntos com eles nas nuvens e assim nos encontrarmos com Cristo na eternidade. Porque a trombeta vai soar e os que morreram em Cristo ressuscitarão e nós seremos arrebatados. Então, fica muito claro, não havia dúvida para Paulo, como não deve haver para nós, a respeito da doutrina bíblica da eternidade com Deus, da eternidade de glória com Cristo e de uma eternidade de sofrimento para aqueles que não receberem a Cristo como seu único Salvador. Então, nós sabemos que haverá uma eternidade de glória. Nós gememos e suspiramos. Nós desejamos estar preparados para esse dia. E, finalmente, nós confiamos. Nós confiamos de que, muito breve, esse dia chegará. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Olha o que ele diz, portanto, temos sempre confiança. Apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta. E preferimos deixar esse corpo terreno, pois assim estaremos no nosso lar com o Senhor. Por isso nós não desanimamos de pregar o Evangelho. Querido, eu não sei como está a sua vida em relação ao seu dever de pregar o Evangelho. O fato é que hoje, nesse mundo pós-moderno, onde a gente ouve até cristãos dizendo que em relação à mensagem da salvação tem lugar para todo mundo, nós já ouvimos isso na televisão brasileira, né? O desejo de ser aceito faz com que alguns amordassem o Cristo, que morreu na cruz do Calvário, amordassem a mensagem do Evangelho, mas o fato é que nós precisamos pregar o Evangelho. Não como uma mensagem salvadora, mas como a única mensagem salvadora, a mensagem de Cristo. E não devemos desanimar. Talvez você esteja desanimado, mas eu quero convidá-lo, não desanime. Não perca a fé, não perca o ânimo. Não deixe esse ministério que foi dado a você por Cristo
Não pare de anunciar o Evangelho. Se você é um obreiro da casa do Senhor, independente do título ou função que você tenha, desempenhe o seu papel de pregar o Evangelho. Faça isso com prazer de pregar o Evangelho. Faça isso com alegria. Faça isso considerando-se honrado pelo ministério que o Senhor te entregou. Talvez você seja um professor de escola dominical numa classe distante, com poucos alunos, mas você está anunciando o Evangelho. Portanto, tenha prazer em preparar a sua lição bíblica, em estar com os seus alunos, em anunciar-lhes a mensagem de Cristo. Tenha prazer e alegria em pregar o Evangelho. Talvez você diga, pastor, mas eu sou uma pessoa tão simples, a minha mensagem não vai fazer diferença. Entenda, como já falamos aqui, que quem faz a diferença não é o mensageiro, é a mensagem. O poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maioria de nós viemos a Cristo por meio de pessoas que compartilharam o Evangelho da maneira mais simples possível. E nós chegamos aqui. E nós temos o dever espiritual de, como servos de Cristo, anunciar a sua palavra. Por isso não desanimamos. Eu quero orar com você agora. Pastor, eu já desanimei. Tome ânimo nesta noite. Ou no momento em que você assistir este vídeo. Tome ânimo, tome força. Se anime em nome de Jesus. Levante-se e anuncie o Evangelho do Senhor Jesus. Ele nunca disse que seria fácil e não vai ser. Mas é possível. Cristo vem e nós precisamos anunciar a sua palavra. Pai de amor, somente a sua graça, somente as riquezas da sua bondade pode nos dar um privilégio tão grande, que é anunciar o teu Evangelho. Anunciar o teu reino aos perdidos. E nós o fazemos, Senhor, sabendo da nossa humilde condição, da nossa incapacidade de convencer, da nossa impossibilidade de mudar o coração das pessoas. Mas fazemos na convicção de que o seu Espírito é o convencedor dos pecadores. Nós fazemos na certeza de que a ti é possível convencer o homem perdido. Por isso nós anunciamos o teu Evangelho. Mas o Senhor conhece os desafios e as dificuldades que enfrentamos. E os desânimos que vez por outra precisamos vencer, Pai. Mas eu te agradeço porque o seu Espírito tem nos fortalecido. A fé que o Senhor nos tem dado tem nos renovado interiormente e exteriormente, Pai. Eu oro por aquele que me ouve e que está num momento de desânimo e peço força de ti, Pai, para ele. Graça do Senhor, ânimo e alegria em anunciar o teu Evangelho, Pai. Que esta palavra chegue aos corações necessitados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe. Um privilégio estar contigo aqui, esses momentos. Compartilhe esta mensagem para que outras pessoas se animem na pregação do Evangelho. Fique com Deus.